Boa noite para todos. Quero dizer da minha grande alegria de estar hoje aqui na presença de todos, nessa nossa noite de domingo. Hoje o nosso tema, embora ele seja assim meio estranho, né? A mente como espelho, é um assunto que toca a nossa vida de maneira bem de perto. Quando a gente começa a se aproximar daquilo que esse assunto tem para nós, a gente vai ver o quanto que esse conteúdo, ele é... Tem? Deixa eu ver Se não tiver, tá bom. Eu acho que não. Tá bom. O quanto que este assunto, ele mexe com as nossas vidas, assim, de maneira muito particular. Porque a doutrina espírita, ela nos oferece 3 verdades muito importantes. A primeira grande verdade que a gente descobre da doutrina espírita é que, diferentemente daquilo que nós imaginamos, nós somos seres imortais. É muito comum a gente pensar que nós somos o corpo que a gente vê, que nós somos a imagem que aparece no espelho, que a gente acha que nós somos aquilo que a gente vê envelhecer, que a gente acha que o corpo somos nós. E a doutrina espírita vem e transforma a nossa visão do que seja a vida quando ela nos conta que nós somos um espírito imortal. Não somos o corpo, somos o espírito que habita esse corpo, hoje com essa forma, mas de maneira alguma nós podemos achar que nós somos a forma que o nosso corpo tem. Nós somos verdadeiramente espíritos. E quando a gente começa a se aproximar daquilo que Allan Kardec deixou para nós nas obras básicas, a gente vai descobrir que o espírito, ou seja, aquilo que somos em verdade, não tem forma. Nós, do lado de lá da vida, somos apenas uma centelha, uma chama, uma luz. Não tem forma. O espírito não tem forma nenhuma. E a gente fica assim se perguntando, meu Deus, e como é que a gente vai se reconhecer lá no mundo espiritual? Vai ficar aquele monte de lampadinha e a gente vai... Como é que eu vou saber quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus filhos, os meus amados, minha esposa, meu esposo? Como é que eu vou saber? Pois é. Essa é a segunda grande verdade que a doutrina espírita nos oferece. Além de nos contar que nós não somos o corpo, que nós somos o espírito, que esse espírito é imortal, que esse espírito é indestrutível, que esse espírito não tem forma, a doutrina espírita nos conta uma segunda coisa interessantíssima. Ela nos diz que todos nós, indistintamente, possuímos um segundo corpo, que não é esse que a gente está vendo agora, que é o nosso corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Esse corpo espiritual é que permite que a gente consiga dizer, essa é minha avó, essa é minha mãe, esse é meu irmão. Esse corpo que a gente tem a possibilidade de conhecer, que é o corpo espiritual, ele acompanha o espírito durante a sua vida inteira na Terra, e quando a gente desencarna, que chega a hora da morte, o corpo fica e o corpo espiritual segue com o espírito. E ele fica no mundo espiritual com o espírito, quando ele volta na próxima, lá vem ele de novo e lá vai ele de volta. Então, ele é uma companhia constante dessa chama, de tal maneira que a gente não consegue encontrar a chama sem o seu corpo espiritual, sem esse envoltório em torno dele. Nós, portanto, segundo aquilo que a doutrina espírita fala, além de sermos um ser imortal que não tem forma, temos um segundo elemento importantíssimo, que é a compreensão que temos, além da nossa condição de espírito, da inteligência que possuímos, também temos a notícia de que somos dotados de um corpo espiritual. Mas há uma terceira notícia que a gente colhe daquilo que a literatura espírita nos diz. A literatura espírita nos fala que nós somos seres imortais, sim, que nós viveremos para todo sempre, sim,
que nós temos um corpo espiritual que nos envolve, sim, e que esse corpo nos identifica do lado de lá. Mas a doutrina espírita também nos conta uma terceira coisa interessantíssima, que todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Todos os espíritos do universo infinito, as pessoas mais complicadas que a gente possa conhecer, até essa que você está pensando agora, também se tornará um espírito resolvido, uma alma luminosa, alguém que vai encontrar verdadeiramente a paz interior, um espírito que será feliz. Então, todos nós temos um encontro marcado com essa felicidade, que é o destino para onde nós vamos. E há uma curiosidade dentro dessa informação que a doutrina espírita nos oferece. Toda a história que a gente viveu, tudo aquilo que a gente já foi, está registrado em nós. Nós temos lembrança de tudo aquilo que já nos aconteceu, nas inúmeras existências que a gente já viveu, das várias oportunidades que a gente nasceu e renasceu no Oriente, no Ocidente, na época mais antiga, na época mais recente. Está tudo armazenado em nós. Tudo está em nós. Essas histórias estão armazenadas dentro do nosso ser. E nós estamos, segundo a doutrina espírita, fadados a sermos espíritos felizes. E quando a gente ouve isso, a gente logo tem uma dúvida. Tudo bem, se o meu destino é a felicidade, se eu vou ser um espírito feliz, por que não me entrega a felicidade logo agora? Por que Deus não é assim, olha, você vai ser feliz e eu vou te dar a felicidade logo de agora, para você saber como é que é? Não, Ele diz que vai entregar, mas essa entrega é só para frente, é só depois. Por que não entrega logo? Por que a gente não é logo feliz? O que falta, já que todos caminharemos para a felicidade? Por que Deus não entrega para nós a felicidade de uma vez? É por uma coisa bem interessante. O nosso destino é a felicidade, mas tem uma condição para ser feliz. A felicidade que Deus vai entregar para nós, ela não é gratuita, ela está condicionada a algo. Eu preciso encontrar na vida esse elemento para que eu consiga ser feliz. Sem essa condição não tem felicidade. E essa condição se chama amor. É impossível ser feliz sem amar. Embora nós sejamos almas imortais, peregrinas do tempo, que vamos avançando e que vamos tendo várias existências e que vamos passar por inúmeras experiências, nós temos que ter o amor como condição essencial para ser felizes. E isso não é nenhuma novidade, porque Jesus já dizia isso há muito tempo, que a gente precisa amar ao próximo, amar a Deus, amar a nós mesmos, amarmos uns aos outros como Ele nos amou, amar até os inimigos. Essa era a proposta de Jesus, então não tem nenhuma novidade nisso. O problema é que a gente não se move para viver esse amor. Então a gente fica dentro de uma condição de sermos almas fadadas a sermos felizes, mas que não usufruímos da felicidade que a gente poderia ter, porque, de certa maneira, é igual a razão pela qual o sapo não lava o pé. É a mesma razão, a gente não é feliz pela mesma razão. O sapo não lava o pé, nós também não queremos ser felizes, porque a gente sabe a condição para a felicidade. A condição é a gente amar. Mas olha que interessante, esse corpo espiritual que nos envolve e que nos acompanha, ele tem uma característica muito interessante. Ele não é a memória do espírito. Ele não é a memória do espírito, mas ele reflete a memória. Ele espelha tudo que está dentro de nós.
No mundo espiritual, portanto, quando alguém se aproxima de outro alguém, pelo corpo espiritual do outro, eu sou capaz de perceber o que se passa dentro dele. Eu sou capaz de saber quais são as condições que eu tenho para o processo de comunicação com o interior de cada um de nós. E a gente enxerga isso muito na obra de André Luiz. Quantas vezes na obra de André Luiz você observa um espírito que os mentores se aproximam e dizem: veja a mente dele como está. E aí conseguem ler no próprio perispírito do companheiro as histórias dos assassinatos, das violências, das crueldades cometidas, porque embora isso resida dentro de nós, no interior da nossa mente, a mente está conectada de maneira fortíssima com esse corpo espiritual. Então ele mostra aquilo que nós somos. Nós temos um caso muito conhecido na obra Memórias de um Suicida, o caso de Mário Sobral. Mário Sobral, quando encarnado, teve um envolvimento, ele era casado, mas teve um envolvimento com uma outra moça, chamada Elina, e aí ele se aproxima dela, se envolve com ela, e em função dela depois querer deixá-lo, ele se aborrece e num acesso de raiva, ele nem queria isso, não era ódio, mas foi um ciúme doentio que ele teve, ele estrangula e mata Elina. E depois que ele faz isso, ele é tomado de um desespero tão grande que ele também se enforca. Então ele comete um assassinato. E em seguida ele se suicida. No mundo espiritual, ele apresentava uma característica interessante. Ele dizia: eu não estou sentindo as minhas mãos. A minha mão eu não estou sentindo. Ele dizia: parece que elas não estão aqui, parece que elas não estão aqui. E depois de um tempo no mundo espiritual, as mãos dele foram sumindo. Ele foi perdendo as mãos, e quando ele se percebeu, as mãos que sumiam do corpo espiritual, estou falando de corpo espiritual lá no mundo espiritual, está do lado de lá da vida, as mãos sumiram do lugar onde estavam, ele ficou com o toco da mão, só com o toco, e essas mãos que haviam desaparecido, apareciam no pescoço, exatamente as mãos que enforcaram se transferiram para o lugar onde elas haviam cometido esse equívoco. Foi Deus que determinou que a mão fosse para o pescoço? Foi algum espírito que veio e cortou a mão dele e pregou no pescoço? Foi Eulina que esteve perto dele insistindo para que ele passasse por isso? Não. É a própria mente, é o próprio espírito, é a própria condição espiritual da criatura humana que faz as alterações no corpo espiritual, em que eu consigo enxergar o corpo espiritual e dizer: há uma lesão nesse indivíduo. Olha o que ele traz. Então nós levamos para o mundo espiritual o nosso corpo espiritual com as mazelas daquilo que a gente teve. Então, se por exemplo, nesta existência, eu bebi demais, eu vivi de maneira intensa o alcoolismo, quando eu desencarno, eu percebo que eu abreviei a minha vida, que eu estraguei os meus dias, eu atrapalhei a relação na minha família, eu compliquei a minha relação profissional, eu encurtei o meu tempo de vida na Terra, eu me atrapalhei todo, fui eu que fiz, então a mente, não é ninguém, não há juízes externos, não há julgamentos externos, mas eu me autopuno, eu me sentencio e eu me transformo em alguém que no mundo espiritual vai ser percebido por ter uma lesão na área do estômago, na área do fígado, sei lá, o órgão que eu tiver lesado durante a vida física. No mundo espiritual, será possível que a gente enxergue o nosso corpo espiritual lesado exatamente com as sequelas daquilo que eu produzi durante a vida física. Vai depender do que fizemos, vai depender daquilo que nós realizamos, dos equívocos que a gente cometeu, as sequelas no mundo espiritual. E essas sequelas do mundo espiritual, elas não ficam só lá, elas têm reflexo
na próxima encarnação que a gente vai ter. Porque a mente modela o corpo espiritual. A minha mente modela e eu enxergo nela o espelho do que tem na mente. O que tem na mente de determinado espírito? Olha para o corpo espiritual dele. Olha para como ele se apresenta. Dá uma olhada como ele está e você saberá o que se passa dentro dele. Porque o corpo espiritual, ele vai espelhar o que tem dentro dela. E isso vai acompanhar o espírito não só no mundo espiritual, mas numa próxima existência. Porque da mesma forma que a mente modela o corpo espiritual, amanhã o corpo espiritual vai modelar o próximo corpo que a gente vai ter. O corpo que temos, ele foi modelado basicamente em cima do perispírito. O perispírito é como se fosse uma forma para o espírito, para o corpo. Eu vou renascer, claro, eu tenho uma carga genética do meu pai, da minha mãe, afinal de contas, sou parecido com meu pai, sou parecido com minha mãe, eu herdo as características genéticas de meu pai e minha mãe. Mas sobre as características genéticas, eu coloco as características espirituais que eu tenho. As perturbações que eu apresento, o espelho daquilo que é a minha mente também vai se apresentar no corpo. Então eu posso renascer dentro de uma circunstância em que o meu corpo físico vai apresentar algumas características que não vieram do meu pai e da minha mãe. De onde veio isso? Não é do meu pai, também não é da minha mãe. São características que o próprio espírito desenvolve num chamado mecanismo que a biologia chama de mutação, em que o corpo apresenta determinadas propriedades em termos biológicos, genéticos, que seus pais não possuíam. De onde vem isso? Do perispírito. Aquilo que era reflexo da mente, agora se reflete no corpo. E eu vou encontrar algumas características no corpo físico que eu vou ter, que são decorrentes dessa situação. É como se fosse assim. O perispírito é como se ele fosse uma forma de bolo. Uma forma de bolo. Tem forma redonda, quadrada, com buraco no meio, tem forma de todo jeito. Quando você vai fazer um bolo, o bolo vai ter que forma? O bolo vai ter a forma da forma. Você derrama numa forma quadrada, assa o bolo, quando você tira o bolo está quadrado. Se assar o bolo numa forma retangular, ele vai sair numa forma retangular. Se for com buraco, vai ficar com buraco no meio. Então, o bolo tem a forma da forma. Mas imaginemos que essa forma que a gente tem e que vai modelar, por exemplo, a água que se coloca dentro dele, que forma tem a água? A água tem a forma do continente dele, do copo, do instrumento que é usado para mostrar a forma. Não tem forma definida, fluidos não tem forma definida. Então a forma vai ser a forma da forma. Se eu botar a água num copo e depois congelar, que forma terá o gelo? A forma que a forma tinha. Mas imaginemos que lá no mundo espiritual, o meu corpo espiritual é um corpo que espelha a minha mente doentia. E durante o período que eu estive no mundo espiritual, eu tive a oportunidade de ver que eu fui uma alma que me comprometi demais, de repente, na área do sentimento. Eu odiei, eu tive ódio de pessoas, eu tive muita raiva. E isso pode ter trazido algumas lesões em mim, em algumas partes do meu corpo. O meu perispírito, então, ele apresenta uma lesão. Ele não é mais um perispírito perfeito, ele tem uma lesão. Esse perispírito deformado, quando eu for fazer um novo corpo, o corpo vai pegar a forma da forma. Se eu congelar isso aqui, qual é a forma que o gelo vai ter? A forma deformada que o corpo possui. Então a gente vai perceber daqui que a importância de nós observarmos a nossa própria conduta, ela não depende unicamente de um aspecto técnico. Ah, não, eu preciso
ser uma pessoa correta, porque eu quero chegar no mundo espiritual, eu quero ter um corpo espiritual bonito, luminoso, e quero que as pessoas se impressionem comigo. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa de um corpo espiritual melhor, porque o corpo espiritual é o espelho da mente. Ele demonstra se a mente está enferma ou não. Então eu preciso, de certa maneira, ter a capacidade de perceber como ajo para ter uma previsão do que o meu perispírito vai ter do lado de lá. Quanto mais harmônico eu viver, quanto mais em harmonia comigo mesmo eu estiver, tanto melhor será o perispírito que eu vou apresentar do lado de lá. E ter um perispírito melhor não é vaidade, é porque isso é uma condição para um melhor corpo na próxima existência. Um corpo mais sadio, um corpo que adoece menos, um corpo que tem mais condições de trabalho, um corpo que terá melhores condições de viver na Terra. E além do mais, um perispírito sadio significa que se o espelho está dando uma excelente imagem, é porque nós estamos bem emocionalmente, nós estamos mais próximos do amor. Quanto mais amor eu viver, melhor será o espelho daquilo que está em mim, e consequentemente há uma expectativa maravilhosa de que eu tenha numa próxima existência a possibilidade de um corpo saudável, um corpo extraordinariamente bem colocado. E essa leitura pode nos levar à crença de que de repente as pessoas saudáveis são mais evoluídas do que as pessoas que têm doenças físicas. E isso não é a verdade. A doutrina espírita nos fala que se a gente fosse pegar a lei de Deus como se ela fosse uma lei só de justiça, era certo. Não, é verdade. Realmente quem é mais saudável está melhor do que quem está doente. Mas isso não é verdade. Porque a lei de Deus não é uma lei de justiça simplesmente. Ela é uma lei que trança ao mesmo tempo justiça e misericórdia. Às vezes é difícil para a gente conseguir entender que Deus possa ser justo e possa ser bom. Porque na nossa cabeça, quando alguém é justo, não é bom. E quando alguém é bom, não é justo. Como que Deus consegue ser justo e bom? Parece incompatível uma coisa com a outra. E quando nós vamos pegar a literatura espírita e analisar o que está colocado dentro do material que Allan Kardec nos ofereceu, e que já aparece ali logo no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, já na questão número 12, quando ele aborda os atributos da lei de Deus, a gente vai ver num comentário de Kardec um texto mais ou menos assim: Deus é eterno, imutável, onisciente, onipotente, único, justo e bom, vírgula, onisciente. E aí a gente vai ver que justo e bom não está separado. Você não vai ver assim no elencar dos atributos. Deus é justo, vírgula, único, vírgula, onipotente, vírgula, bom. Não aparece assim. Sempre que aparece com uma vírgula no meio, como se fosse um único atributo. Deus é justo e bom, vírgula, único, vírgula, imaterial. Mas justo e bom é só uma coisa. E como é que a gente pode entender isso? Como é que ele pode ser justo e ser bom ao mesmo tempo? O princípio que melhor expressa o aspecto da justiça e bondade de Deus combinadas numa única ideia é o princípio da reencarnação. A reencarnação é fruto da bondade ou é fruto da justiça? Você vai perceber que você não consegue responder. Porque quando você pensa, é justiça, aí você vê tanta misericórdia, não, é bondade. Quando você vai pensar que é bondade, você lembra, não, realmente não é bondade não, é justiça mesmo. E você vai ficar nessa gangorra mental, porque Deus expressa a sua bondade pela sua justiça, e a sua justiça pela sua bondade.
As duas coisas estão trançadas. Então, se não fosse isso, a gente poderia dizer: fulano tem um problema físico, deve para a lei. Esse é saudável, então esse é mais evoluído. Aquele que tem uma determinada deficiência é, portanto, mais atrasado. Não! Existem algumas coisas importantíssimas na lei de Deus que precisam ser vistas, que é o fato de que existe justiça e bondade a um só tempo. Então ocorre assim, mais ou menos. Nós temos um espírito muito comprometido no mundo espiritual. Meu Deus, eu olho para o perispírito dele e está todo deformado. Meu Deus, era uma pessoa que adorava uma fofoca. Destruiu muitas vidas com fofoca. Falou muito mal dos outros e destruiu as pessoas. Achava que era uma coisa muito inocente e simplesmente acabou com as pessoas. Quando ela se percebeu no mundo espiritual como alguém que fazia tanta fofoca, que fez tanto mal a tanta gente de maneira pensadamente ingênua, ela se autopuniu e no mundo espiritual ela está com toda a parte da garganta toda destruída, ela não tem nem língua. No mundo espiritual, observa-se que é um perispírito todo deformado. E o perispírito, como espelho da mente, mostra onde está o equívoco desta alma. Na área da fala. Se esse espírito for reencarnar desse jeito, segundo a lei de justiça, sem misericórdia, o que não existe, mas se ela fosse reencarnar assim, rapaz, ia nascer sem língua, ia nascer sem conseguir falar, respirar ia ser um problema, talvez tivesse até algum comprometimento mental em função das culpas que sentia pelo que fez com a sua inteligência. Ia ser um quadro bem complicado para ela. Seria assim se Deus fosse só justiça. Mas como Ele é justiça e misericórdia, Ele diz: você fala muito dos outros, hein? Muito. Mas você tem uma coisa muito legal. Apesar de você falar muito dos outros, você tem um carinho com criança danado. Você tem um carinho. Como fofoqueira é uma coisa, né? Mas, poxa, você tem um jeito com criança. Será que a gente não pode aproveitar você de uma outra forma? E aí ela, usando de Libras, porque não dá para falar, que ela não tem língua, ela pergunta: mas o que eu posso fazer se eu não posso falar? Se eu tenho uma proposta para você. Você vem professora. E aí eu arrumo sua garganta, a gente arruma, você vem normal, por acréscimo de misericórdia. Vem por acréscimo de misericórdia com um corpo sadio. Mas o corpo não era resultado do perispírito? Como é que o corpo está sadio se o perispírito está doente? Deus, misericórdia divina. O que é que Papai do Céu faz? Ele pega o perispírito doente e faz como se fosse um isolamento, impedindo que as energias ruins do perispírito alcancem o corpo. Então o corpo se torna saudável. Durante o período da embriogênese, está se formando os tecidos que vão formar os brônquios, que vai formar a laringe, as cordas vocais, que vai estruturar a faringe, toda a parte de fonação da pessoa, língua, palato. Os espíritos, olha, toma cuidado para não deixar o que era normal acontecer. As energias perturbadoras do corpo espiritual machucarem o corpo e a criança nascer com deformidades na fala. E por que não? Porque ela é uma excelente professora. Então ela vai ser uma professora saudável. E ela vai nascer saudável. O corpo dela vai ser saudável, mas o espírito continua doente. Não curou o espírito.
só fez um corpo saudável. E ela encarna para ser professora, e aí ela diz: então eu vou nascer saudável? Vai nascer saudável, vai ter um corpo saudável, e só vai precisar ser professora. Sério? Só isso? Professora universitária? Não vai ser universitária. Mas vai ser professora federal, pelo menos? Não. Eu vou ser professora do estado? Não, do município. Na área rural. De alfabetização. Então ela vai nascer na área rural, numa linha que ninguém vai saber do nome dela. Vai ter tão pouca gente que ela não vai nem conseguir fazer fofoca, porque é tão pouca gente que ela não vai conseguir nem inventar histórias ali. E ela vai nascer corpo saudável e espírito doente. Se por algum motivo houver uma reunião mediúnica e que o caso desta pessoa seja trazido para a reunião mediúnica, os que estiverem na reunião mediúnica vão ouvir coisas do tipo: mas é um absurdo, ela está com esse corpo saudável, ela tinha que ter nascido toda torta, ela tinha que ter nascido sem língua, ela tinha que nem ter nascido, como que ela nasceu assim? Porque Deus é misericórdia, porque Deus é misericórdia. E aonde está a justiça? A justiça está no seguinte: a justiça está no seguinte fato: não esqueçamos que o perispírito é o espelho da mente. O corpo pode estar saudável, mas eu tenho um perispírito que é doente ainda. Se a professora não mudar de vida, se ela não aprender a não ficar falando mal dos outros, se ela não aprender a ser diferente, com o tempo, nem precisa desencarnar, com o tempo, as doenças que estão no perispírito vão começar a chegar no corpo. Gente, não sei porquê, mas olha, eu vivo rouca, vivo doente da minha garganta, não posso pegar um chuvisco, pegar um sol agora de Curitiba, eu já estou rouca, só do sol, não posso sair no sol, que eu fico rouca. E aí a pessoa começa a viver coisas que os outros: não, mas eu não senti nada, eu não posso, sair no chuvisco eu já fico rouca. Tenho um problema seríssimo de garganta, minha garganta é o tempo todo inflamada. Passa um pedaço de tempo e diz: olha, estou com um problema grave agora. Agora eu fui no médico, o médico disse que eu estou com tudo comprometido. Essa área toda da minha garganta está toda problemática. Afetou uma série de órgãos do entorno, minhas cordas vocais. Não vou nem poder mais dar aula, estou com calo nas cordas vocais. Afetou minha tireoide, eu estou com um problema também de respiração, e com a Covid eu passo mal demais, posso tomar 200 vacinas, não adianta, eu fico mal o tempo todo. Então o que acontece? O indivíduo traz um órgão de choque. Nós todos trazemos um órgão de choque. O que é o órgão de choque? É o órgão que indica aonde que houve a intervenção para que a gente não ficasse doente e tivesse um corpo melhor do que a gente merecia. É só ver aonde que a gente se desestrutura quando se aborrece. Uns dá dor de cabeça, a gente já sabe onde está. Outros dá uma acidez no estômago, nossa, a pessoa passa mal, não consegue comer. Outros altera a glicose. Tem uns que a coluna trava, não consegue. Eu me aborreço, fico toda travada, de raiva, eu não consigo mexer. Outros, quando passam por alguma tensão, ocorre desarranjos no intestino. Então, cada um de nós num lugar diferente, mostrando aonde são os nossos órgãos de choque, aonde está a assinatura da misericórdia de Deus para dizer: presta atenção, o lugar que você se comprometeu foi esse. Eu e Sâmia temos uma amiga lá em Porto Velho que ela tem muita enxaqueca. Ela não pode se aborrecer que ela tem enxaqueca e forte. E ela tem que ser hospitalizada, ela vai para o medicamento, fica tomando soro e fica dias internada para poder sair. E mesmo assim ela se aborrece. Agora que ela já está com mais idade, ela diz assim:
Não, agora eu já aprendi, eu já não me aborreço mais. Eu vejo as coisas e eu faço... Aí eu digo, não posso aborrecer, senão vou ter enxaqueca. Não posso. Aí eu estou me disciplinando a não me aborrecer para que eu não passe mal. Então, a gente vai aprendendo que o corpo está expressando aquilo que, de certa maneira, são as nossas fragilidades, as nossas lacunas, as nossas dificuldades, da mesma forma que o perispírito também é um espelho daquilo que se passa na nossa mente. A mensagem que a doutrina espírita nos oferece sobre essas questões não é para a gente saber. Não é. Não é para a gente chegar em casa, jogar a bolsa e dizer, gente, hoje eu soube até o que é órgão de choque. Não é para isso. Hoje eu ouvi falar de perispírito. Também não é para isso. O conhecimento espírita, ele não é simplesmente para que a gente saiba. É para que a gente use isso na nossa vida de maneira prática. Para que eu entenda que esse conhecimento chega até nós, para que a gente mude as nossas vidas. Não é para saber. Saber, a gente sabe muita coisa e não usa. É para a gente usar. E usar onde? Usar dentro de casa, que é o espaço mais perfeito para o exercício das nossas virtudes. Às vezes a gente convive num lar conflituado, tem problema, discussão, desarmonia. Poxa, esse é o espaço de trabalho, esse é o lugar que eu tenho para desenvolver as minhas potencialidades. A gente não está numa família simplesmente para fazer uma passagem por ela, mas é pela importância que a relação familiar tem para a solução das questões profundas que eu trago dentro da minha alma. Eu, quando tenho uma relação familiar, isso existe para que eu olhe para mim mesmo, porque às vezes o meu familiar, ele é um excelente educador para nós. Tem muita gente que reclama muito de sogra, reclama demais de sogra, mas a sogra é um elemento espetacular para nos ensinar quem nós somos. Porque ela diz o que somos, ela não faz rodeio para dizer, você é uma pessoa egoísta, ela diz, ela ajuda. Então a gente às vezes não consegue ver a ajuda que ela está dando, porque não, você é egoísta, mas é só um pouquinho e é poucas vezes. Ela diz, não, é o tempo todo. Então veja o quanto nós podemos ser beneficiados na medida em que a gente para pensar assim, o conhecimento espírita que eu tenho não é simplesmente para que eu saiba, para que eu chegue numa roda de amigos para contar o que eu sei. Não, é para mudar as nossas vidas. E quando falo mudar, é mudar de verdade, é mudar de verdade verdadeira, é para que a gente consiga se aproximar das pessoas e mova o nosso coração de todos os esforços possíveis. Porque às vezes você tem um filho que é mais complicado, você tem um filho que é mais difícil, ou um irmão que é mais complicado, e aí você perceber, ele é o instrumento que eu tenho para vencer a minha pequenez, para vencer a minha dificuldade. Não é que a gente vá se apresentar como se nós fôssemos assim, o salvador dos outros. Nós não encarnamos para salvar ninguém, nós não somos salvador de ninguém. Nós somos salvadores de nós próprios. E nos salvar de quê? Nos salvar da nossa indiferença. Nos salvar da nossa capacidade de sermos frios diante daquilo que o outro precisa. Eu preciso colocar o coração nas minhas relações e pensar assim, que difícil que ele é. Mas se eu conseguir vencer isso, eu terei alcançado o objetivo. Ele está na minha vida para que eu consiga movimentar o meu eu. Não é para movimentar ele. Eu não estou para alterar ele, eu estou para alterar eu. Se eu, ao me alterar, eu ensino a ele, ótimo. Os pais, por exemplo, os pais têm duas tarefas para fazer com o filho. Primeira, educar. Segunda, não desistir. Educar e não desistir. A regra é essa.
Mas a gente não tem assim, qual é o papel dos pais? O papel dos pais é fazer todos os filhos doutores, pós-doutor. Não é verdade, não é verdade. Nós temos uma obra chamada Na Era do Espírito, em que nessa obra Emmanuel coloca, nem todos os filhos nasceram para ser doutores. E eu preciso entender que alguns têm limitação, mas naquilo que ele puder eu vou ajudar. Naquilo que ele conseguir, a gente vai fazer e não vai desistir. Se o outro vai entrar pelo caminho que eu estou propondo, é problema dele. O que não pode é eu desistir dele. Se ele quiser desistir do que eu estou dizendo, a responsabilidade é dele. Mas se eu desisto dele, eu divido a responsabilidade com ele. Quando eu não desisto, quando eu insisto, quando eu não largo dele e continuo dizendo para ele que ele tem em mim alguém que ele possa confiar, isso é importantíssimo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, existe uma mensagem, um trecho chamado Benefícios Pagos com a Ingratidão, onde Kardec pergunta o que dizer das pessoas que desistem de fazer o bem porque recebem ingratidão de volta. Mensagem, uma resposta meio longa, mas ela diz uma coisa interessante lá, que quando eu desisto do outro, quando eu desisto da pessoa que eu estava apostando nela, ela, na verdade, quando chegar no mundo espiritual, vai dizer, olha, eu dei errado porque desistiram de mim. Se alguém não tivesse desistido, talvez eu tivesse dado certo. E isso, o espírito se esconde atrás disso e desacelera a marcha do progresso. Está lá escrito. Mas se eu não desisto do indivíduo, se eu persevero junto dele, ainda que eu não colha os resultados, quando chega no mundo espiritual, ele vai dizer, que besteira que eu fiz. Eu recebi tanto e entreguei tão pouco. Então, essa frustração que ele sente diante do tão pouco que ele deu, diante do tanto que ele recebeu, é mola propulsora do progresso dele. Porque às vezes a gente vai viver uma existência inteira e não vai ver o resultado do nosso esforço. Lívia não viu a mudança de Públio Lentulus. Ela desencarna e não vê. Ele só vai mudar depois da desencarnação dela. Quem olhasse só a vida terrena ia dizer, perdeu foi tempo, não aconteceu nada. Quinto Varro não viu a mudança de Tassiano, só depois que desencarnou. Tassiano só mudou depois que ele desencarnou. Abigail não viu a mudança de Saulo. Só depois que ela desencarnou é que Saulo se transformou. Então a gente às vezes tem a possibilidade de investir em alguém e não é para colher, às vezes é só para semear mesmo. Como Alcione, que semeou, apostou em Pólux até o final, desencarnou, e até hoje eu não sei se ele mudou ou não sei se ele aproveitou, porque a obra termina na desencarnação dela, não dá para saber o que teve depois. Mas assim, a gente às vezes investe e não vê o resultado. Mas isso não é o importante. O importante é que a gente faça o papel que nos é próprio. Então, no ambiente em que a família nos oferece de exercício das virtudes, é o lugar ideal para que a gente possa fazer esse grande processo de transformação das nossas vidas. Para que a gente entenda que a gente renasceu com uma série de mazelas, uma série de faltas, uma série de erros, conflitos, desafios enormes, um corpo melhor do que a gente merece, e dentro dessa perspectiva, um campo de trabalho. Qual era o campo de trabalho? O lar. Ali está o espaço ideal para que a gente exercite as nossas virtudes. A nossa família é o ambiente que Deus projetou para que ali a gente exerça o que a gente sabe. Porque se for para exercer isso com outro grupo que não seja família, então Deus errou, porque Ele nos deu um grupo que não é para conviver. Então é exatamente o contrário. Nós temos que entender que, ainda que eu viva numa relação familiar um pouco complicada, eu estou dentro de uma perspectiva aonde, pela leitura que a doutrina espírita me oferece, eu posso fazer um bom aproveitamento do tempo se eu souber lidar com tudo isso. E se eu conseguir fazer, eu vou conseguir me desembaraçar das minhas mazelas. Eu vou conseguir melhorar a minha condição espiritual.
Quando eu voltar para o mundo espiritual, o espelho da mente, o meu perispírito, estará muito melhor do que era quando eu daqui saí. Então eu volto espelhando virtudes, espelhando acertos, deficiências é verdade, mas melhor do que da outra vez. E se eu estou melhor, é porque eu estou vivendo mais o amor. E se eu estou vivendo mais o amor, eu sou um espírito mais feliz. A porta de acesso à felicidade está na nossa condição de entendermos os desafios que a vida nos traz para fazermos o melhor aproveitamento do tempo e levarmos um perispírito maravilhoso de volta, espelho da nossa mente e expressão legítima de tudo de bom que a gente já conseguiu construir.